iniciando a minha apresentação aqui, falando um pouquinho sobre mim, né, rapidamente. Eu me chamo Denise Salomão, sou daqui de Belém. Sou jornalista formada pela UFPA, também sou mestre em Ciências da Comunicação, né, pelo programa de Comunicação, Cultura e Amazônia, também da UFPA. Eu sou cofundadora de uma produtora de comunicação independente aqui de Belém, e a gente tem um foco no terceiro setor, né? Nós produzimos comunicação para organizações, sindicatos, todo esse foco no terceiro setor a gente produz materiais de comunicação. E, além disso, eu atuo também aqui no Laboratório de Comunicação do Museu Paraense Emílio Gueldi, instituição que está aqui no próximo quarteirão, né? Eu acho que tem muita gente que não é daqui de Belém, e quem tiver a oportunidade de visitar o museu, é um dos museus mais antigos do Brasil, com 158 anos de existência. E é isso. Eu vou iniciar um pouquinho falando também sobre o Instituto Fala, né, a organização pela qual eu estou aqui fazendo essa apresentação. O Instituto Fala, ele é uma organização nacional, né, formada por mídias independentes, Alma Preta Jornalismo, Marco Zero e o Ponte Jornalismo, né? São 3 mídias independentes nacionais e que trabalham especificamente o jornalismo de causas, né? Eles atuam muito nesse setor do jornalismo de causas e, em parceria com o Google, eles fizeram, ano passado, a primeira edição desse treinamento para jornalistas do Brasil inteiro sobre ferramentas do Google. O objetivo desse treinamento que a gente fez com mais de 1.000 jornalistas, na verdade foram mais de 1.000 treinamentos ofertados ano passado, é que a gente possa contribuir e fomentar o ecossistema de notícias, o ecossistema jornalístico nacional, a partir dessas ferramentas das quais nós já temos familiaridade, né? O próprio buscador do Google, tem outras ferramentas como o Google Trends, o Mapas, o Google Maps, Google Earth Studio, que é uma ferramenta nova também. E esse ano a gente continua esse treinamento, tá? Esse ano a gente está iniciando um novo ciclo de ferramentas da Google para jornalistas, e a ideia é fazer também o convite para que vocês possam, enfim, nos estados de vocês, contactar os instrutores. Somos 11 instrutores ao redor do Brasil inteiro, para dar essas oficinas, seja para as suas redações, sejam para as suas organizações, e seja também para aqueles jornalistas independentes, freelancers, que não têm uma organização vinculada. Então, se você é jornalista independente, não tem uma redação, não tem uma organização, também pode fazer esse treinamento. Bom, como o nosso tempo aqui ele é curto, não vai ser necessariamente um treinamento, uma oficina, como a gente costuma dar, mas vai ser uma apresentação rápida de algumas ferramentas. Eu escolhi principalmente trabalhar as ferramentas do Google de mapas, né? Visto que nós estamos dentro de um congresso de jornalistas de turismo, então a ideia é apresentar para vocês algumas funcionalidades e algumas dicas de como incorporar o Google Maps e o Google Earth Studio nas suas produções, nas suas assessorias, enfim. Como vocês podem trazer essas ferramentas para mais perto de vocês e aprimorar, né, o conteúdo, gerar mais conteúdo para vocês. Aqui a gente tem o famoso Google Maps, né? Para quem não é daqui, deve estar utilizando bastante para se localizar, conhecer um pouco da cidade, achar estabelecimentos e restaurantes, enfim. O Google Maps ele tem muito essa função, né, de ser um guia. A gente brinca muito que o Google Maps ele é basicamente uma atualização da nossa antiga lista telefônica, né? Daquelas folhas amarelas que a gente tinha antigamente. Então, a gente pode pensar no Google Maps como essa atualização da lista telefônica de antigamente. Tá? Aqui nesse lado esquerdo da tela, a gente tem o que chama de painel do conhecimento, né? Onde ficam as principais informações sobre qualquer estabelecimento que a gente coloque, que a gente busque ali no buscador. Então, eu escolhi a título de exemplo o Parque Zoobotânico do Museu Gueldi, fica aqui no próximo quarteirão. A gente está bem aqui, ó, Teatro Estação Gasômetro,
o Museu Guild fica no próximo quarteirão. Então, aqui a gente tem o mapa, aqui nós temos as camadas, onde a gente pode visualizar esse mapa também em formato de satélite, né? E aqui no painel do conhecimento, a gente tem várias informações. Fotos, avaliações dos usuários, preço de entrada, aqui, ó, R$3, endereço completo. Aqui a nossa visão de satélite do Parque Zoobotânico, esse quadradão verde aí no centro. E aqui a gente tem outras funcionalidades e detalhes do mapa, certo? O que eu queria chamar a atenção para vocês, de interessante e talvez de novidade, é esse código que está abaixo do telefone, bem ali, ó. O Google criou esse código, esse sistema de coordenadas, porque entende que nem todo lugar ao redor do mundo tem um endereço certo, né? Em alguns lugares a gente não tem um endereço, um número correto para aquele lugar. Mas no Google Maps a gente tem, em todo lugar tem aquele sistema de coordenadas, que a gente consegue achar aquele lugar a partir desse sistema. Então, qualquer lugar do mapa que você colocar o marcador, você vai ter ali um código específico, é como se fosse uma espécie de identidade daquele lugar. O Google Maps ele não é novidade para a gente, só apresentando rapidamente ele para vocês, mas eu queria chamar a atenção para essa ferramenta aqui, que também está incorporada ao Google Maps, que é o Google Meus Mapas. Alguém aqui já conhecia, já faz uso dessa funcionalidade? Pois é, o Google Meus Mapas nada mais é do que a possibilidade de você criar mapas colaborativos para aquele assunto que você tem interesse, né? Então, a partir dos meus mapas, você pode criar marcadores, inserir fotos, colocar avaliações, fazer comentários. Então, é muito interessante, pensando, né, na perspectiva dos jornalistas de turismo, que você pode incorporar isso no seu site, no seu blog, na sua página, enfim. Então, os meus mapas ele tem uma funcionalidade bem interessante e que pode ser utilizada para vários aspectos, vários assuntos, vários conteúdos. Aqui eu tenho um exemplo bem claro dos meus mapas, né? Aqui é um mapa colaborativo de Belém, que foi utilizado para localizar estabelecimentos que disponibilizam serviços direcionados aos ciclistas. A gente pode ver que tem vários marcadores que a gente não encontra no mapa comum, né? Porque foram marcadores específicos criados especificamente para esse mapa. Então, aqui a gente tem nessa tela esquerda, do lado esquerdo desse painel, várias camadas de diferentes marcadores que foram adicionados ao mapa. Então, para quem anda de bicicleta por Belém, sabe, por exemplo, que a gente tem um déficit de ciclovias, ciclofaixas. Você precisa de uma oficina de bicicleta. Se você utilizar esse mapa, você pode se localizar a partir desses marcadores. Então, a gente vai ter borracharias, lojas específicas para bicicletas, para ciclos e bicicletários, né? Então, tudo isso está bem sinalizado no mapa. E a gente, conforme vai dando zoom, a gente consegue ver especificamente onde cada marcador desse está e como chegar nessas localidades. Isso aqui é só um exemplo, né, de conteúdo, mas vocês podem fazer isso para diferentes estratégias, né? Pensar isso, como aplicar de acordo com a necessidade da organização de vocês. Então, é só clicar no próprio Google Meus Mapas e vai abrir essa ferramenta aqui para vocês. É muito intuitivo, não tem segredo. É basicamente você adicionar camadas e adicionar marcadores. Toda a informação que você adicionar, ela fica salva diretamente no seu Google Drive. Tá? Então, tudo isso fica salvo, bonitinho, lá no Google Drive. Se quiser compartilhar com alguém para pedir a colaboração, para acrescentar novas ferramentas, é super colaborativo e bem interessante de utilizar. Então,
o Google Meus Mapas é uma ferramenta que a gente incentiva que os jornalistas utilizem para diferentes formas de conteúdo e estratégias de comunicação. Aqui falando rapidamente do Street View, também não é uma novidade, mas o interessante é que a equipe do Google está o tempo todo atualizando esses recursos, essas ferramentas. Então, hoje, a gente tem um Street View totalmente diferente do ano passado. Por exemplo, a gente tem a integração com a inteligência artificial do Google, que é o Gemini, né? Então, a gente tem o Street View de uma forma muito mais imersiva. A gente consegue visualizar as ruas da cidade de modo mais imersivo e bem mais interessante. Então, isso aqui foi só uma imagem que eu tirei de uma notícia que mostra como a gente também consegue produzir conteúdo jornalístico diverso a partir dessa ferramenta, tá? Gente, eu não estou contando o meu tempo. Se alguém tiver, eu peço para me dizer se estou atropelando tudo ou se ainda tem tempinho, tá? Aqui eu fiz um recorte básico de uma notícia, de um tipo de notícia que foi muito veiculado na época da pandemia, né, e que mostra como o Street View ele também pode servir para a gente criar conteúdos. Isso aqui foi uma espécie de máquina do tempo. Na época da pandemia, todos nós sabemos que muita gente perdeu parentes, entes queridos, né, enfim. E aí o Google Street View ele acabou se tornando uma ferramenta nostálgica, onde as pessoas iam lá, visitavam o endereço de certa pessoa e achava ela ali na frente da sua casa. A tua avó tem a foto na frente da casa, né? Exatamente. Então, é uma lembrança, né? Mexe com a memória das pessoas, é bem interessante. E, pegando esse gancho das trends, muita gente desenvolveu conteúdo jornalístico a partir dessa informação. Aqui é só um exemplo do G1, que fez uma matéria sobre essa máquina do tempo, que foi o Google Street View, né? Aqui a gente tem uma espécie de documentário, que eu não vou conseguir passar aqui para vocês, mas é bom citar, que ele foi todo construído a partir do Google Street View. É um documentário curto, né, feito de modo independente, mas mostra a potencialidade da ferramenta para a gente produzir, tanto jornalisticamente, como de modo audiovisual, de modo multimídia, enfim. Então, o Google Street View ele tem uma potencialidade enorme para a gente conseguir fazer conteúdo. Eu fico aí, deixo a dica para vocês acessarem depois o documentário, ele está disponível no YouTube, se chama Nunca é Noite no Mapa. É bem legal, ele é bem curtinho, tem 6 minutos, tá? Aqui, para a gente ter uma noção de recorte também de algumas matérias que utilizaram o Google Street View, para a gente ter uma noção também que ela é uma ferramenta que serve para vários tipos de conteúdo. Aqui, no caso, é uma matéria de serviço, né, de Belo Horizonte, onde eles pegaram fotos do Street View para dizer que foram instalados novos banheiros na cidade. Então, assim, para conteúdo de serviço jornalístico é bem interessante também. A gente consegue trazer muita informação a partir dessas imagens do Google Street View. Aqui, trazendo o exemplo do museu, novamente, aqui é a fachada do Museu Guild, aqui em Belém. E eu quero mostrar para vocês essa função aqui embaixo, né, essa linha do tempo que a gente tem no Google Street View. Quando a gente clica no Google Street View, a gente vai ter essa imagem, mas a gente também vai ter aquele quadradinho preto lá em cima. E lá embaixo dele, a gente vai ter a seguinte, confira a imagem mais recente. Então, aqui a gente vai conseguir ver todas as vezes que o carro do Google Street View passou por aquele endereço, né? Isso é muito bom também para a gente fazer o resgate de memória de determinados lugares. Então, se a gente, por exemplo, Belém está passando por uma grande reforma, né? A gente está tendo aqui várias obras voltadas para a COP30, então, eventualmente, o visual da cidade vai ser alterado por conta dessas obras. Mas aí a gente pode ter a experiência do Google Street View para mostrar o antes e depois da cidade.
né? E assim a gente pode ter vários exemplos dessas funcionalidades. Se a gente tem, por exemplo, mudanças muito significativas na nossa região, como, por exemplo, o caso das enchentes em Porto Alegre, a gente talvez consiga fazer essa comparação do antes e depois, né? Dependendo do conteúdo que a gente está criando, isso aqui também se torna uma ferramenta muito interessante para a gente brincar, né? Com essa memória da cidade, com essa memória do território e fazer o antes e depois numa linha do tempo bem interessante, né? Então, aqui no museu, um lugar central na cidade de Belém, a gente percebe que o carro do Google passou várias vezes. A primeira imagem deve ser lá de junho de 2012, ó. Então, até 2023, a gente tem ali por volta de 6 imagens diferentes do museu. Aqui outro exemplo do Google Street View como recurso jornalístico. Se a gente for visitar o site do Google Street View, a gente vai ter uma noção que lá embaixo eles colocam a previsão de onde o carro do Google vai passar. Isso aqui é só a título de curiosidade mesmo, mas é para a gente ter uma noção por onde o carro do Google vai passar nos próximos períodos, né? E aqui eu trago algumas novidades e atualizações dessa ferramenta. A equipe do Google, né, de engenharia e informação, como eu falei para vocês, está o tempo todo atualizando essas ferramentas. Então, para esse ano de 2025, por exemplo, a gente já tem tanto o Google Street View quanto o Google Meus Mapas e outras ferramentas mais atualizadas, tá? Trazendo uma integração com a inteligência artificial. Então, a gente vai ter integração com o Gemini, né, indicações mais específicas e direcionadas para o usuário, experiências mais imersivas em 3D com o Google Street View e avaliações resumidas de lugares e estabelecimentos comerciais com o uso da inteligência artificial. Aqui outra ferramenta que eu não vou entrar em detalhes com vocês, porque ela é um pouquinho mais complexa, mas fica aí o convite para vocês explorarem depois, que é o Earth Engine, do Google também. E a ideia dele é mostrar em time-lapse, ou seja, naquela forma de vídeo acelerada, a mudança do cenário com o tempo. Então, a gente consegue ver, desde 1984, algumas imagens de satélite até hoje, e fazer esse vídeo com a aceleração do tempo para mostrar a mudança, né, do tempo ao longo da história. E, por último, eu queria ressaltar aqui com vocês uma outra ferramenta ligada a essa parte de mapas do Google, que é a Google Earth 3D. Essa ferramenta ela serve para criar conteúdos, vídeos interessantes para vocês. É como se ela fosse um pequeno software de edição, onde você consegue editar as imagens de satélite do Google, né, e criar pequenos vídeos, pequenas animações com essas imagens. Aqui é o site para vocês conhecerem um pouquinho. Ele vai pedir para vocês fazerem um cadastro rapidamente. Demora cerca de 10 minutos para fazer a atualização desse cadastro. E logo em seguida, vocês já podem utilizar a ferramenta. E aí, para quem tem familiaridade com edição de vídeo, com outros softwares de edição, não vai achar estranho, não. Na verdade, todas essas ferramentas do Google, elas são bem intuitivas. Então, né, a forma como você vai mexendo na ferramenta e explorando essas versões, você consegue produzir os seus conteúdos, tá? Aqui é uma imagem de quando a gente abre o Google Earth Studio e ele vai ter uma imagem semelhante mesmo a um software de edição. Ele vai abrir o globo. Você vai ter a opção de dar o zoom nesse globo, colocar um endereço específico e, a partir disso, começar a fazer as suas edições. Eu trouxe um exemplozinho dessa edição para vocês, que a gente vai exibir no final da apresentação, só para vocês terem uma ideia de um exemplo prático de conteúdo que a gente consegue criar
a partir dessa ferramenta. Ela é muito interessante porque a gente consegue fazer semelhante ao que era feito antigamente no Jornal Nacional, por exemplo, de você fazer uma ponte entre um lugar e outro, uma imagem e outra. Ele simula imagens de drone, por exemplo. Então, é bem legal para você fazer um conteúdo regional, específico, sobre um cenário territorial, uma cidade, enfim. Tá? Aqui é para vocês acessarem a ferramenta, mas é só colocar lá Google Earth Studio, que vai aparecer para vocês. É bem intuitivo. O próprio site do Google, ele traz tutoriais para vocês aprenderem a mexer na ferramenta. Então, é bem legal deixar isso explícito para vocês também. Não tem segredo, é mesmo explorar, fazer a prática, e com o tempo vocês vão conseguir criar novos conteúdos. É isso, eu acho que eu fechei 20 minutos. Eu queria só... o pessoal vai exibir no finalzinho da apresentação um exemplo prático de conteúdo que nós criamos com o Google Earth Studio. E agradecer o convite do Congresso, né, primeiramente, por estar aqui fazendo essa apresentação, tendo a honra de representar o Instituto Fala para jornalistas do Brasil inteiro, né? Então, muito obrigado, agradeço. E fico à disposição também para vocês para os novos ciclos de treinamento que nós vamos ter esse ano, trabalhando também ferramentas de inteligência artificial do Google para jornalistas. Então, se vocês quiserem fazer esses treinamentos mais aprofundados, é só entrar no site do Instituto Fala, ou então pegar o meu telefone por aí, que eu vou ficar à disposição de vocês para ajudar nesses treinamentos, tá bom? Muito obrigada mais uma vez e boa tarde a todos. Obrigada, Denise. Alguém tem alguma pergunta para a Denise? A hora é agora. A pergunta que... o seu telefone, olha aí, mulher. Você vai deixar no mundo esse telefone? Posso falar meu WhatsApp para vocês, tá? 91, DDD daqui de Belém, 8240-2081, tá? E aí, as minhas redes sociais também, @DeniseSalomão, tá lá. @Instituto Fala, no Instagram também, vocês vão ter novidades dos programas, dos treinamentos. Então, tudo isso fica aí à disposição de vocês. Muito obrigada. Eu vou te falar que essa era a palestra que eu estava mais curiosa, porque eu não consigo dominar essas ferramentas. Tem só o videozinho que ele vai passar agora, que é o exemplo que a gente criou no Instagram. Do Capão Redondo, lá de São Paulo, onde foi feito um conteúdo utilizando o Google Earth Studio para fazer a localização de onde ocorreu o evento, tá? Hoje, a nossa querida quebrada, o Capão Redondo, completa mais um aniversário. E para celebrar essa data, a gente preparou um guia com 3 espaços públicos que você precisa conhecer. O primeiro deles é a Fábrica de Cultura do Capão Redondo, inaugurado em 2012. Lá são oferecidas oficinas de música, dança, artes visuais e muito mais. Além disso, rolam vários eventos culturais, tudo de graça. O segundo espaço é o Parque Municipal Santo Dias, área preservada de mais de 130 mil metros quadrados de Mata Atlântica, no coração do nosso querido Capão. O terceiro é o Espaço Céu Capão Redondo. Muita gente não sabe, mas além de ser um centro educacional com ensino unificado, é lá também onde fica a única piscina pública do distrito. E todo mundo pode usar, é só se cadastrar. E aí, gostou dessas dicas? Então comenta, curte e compartilha com seus amigos. Até mais! Então, esse é um exemplo bem prático mesmo, de vocês verem como a imagem de satélite ela vai bem perto do lugar, mais como se fosse uma imagem de drone mesmo. E tudo isso foi feito pela imagem de satélite do Google, tá? Então, é uma ferramenta que mistura a imagem de satélite com inteligência artificial, e aí você consegue fazer essas montagens de imagem, né, trazendo, aproximando de... A gente fez com o Cristo Redentor no Rio de Janeiro, ficou bem legal também, só não trouxe esse exemplo aqui para vocês, mas é bem interessante ver como a ferramenta ela se aproxima do lugar e você consegue fazer essa viagem imersiva por vários lugares e produzir o conteúdo a partir dela, tá? Então é isso, gente.